É um livro que nos emociona e mostra o grande e poderoso poder de Deus na vida do homem e do ser humano. Para nós entendermos um pouco, voltamos um pouco na história, quando Deus tirou o povo do Egito, voltando no livro de Êxodo, capítulo 17, os irmãos vão entender que quando o povo estava no deserto de Sim, no vale de Refidim, então ali Israel teve o seu primeiro inimigo, a sua primeira batalha, quando um povo chamado Amaleque, os amalequitas, descendentes de Esaú, eles se contrapôs, ou seja, se puseram contra Israel no vale de Refidim, e teve uma longa e duradoura batalha. Os irmãos lembram quando Moisés disse a Josué: escolha os homens, escolha o povo, os soldados, e vá para a batalha, porque o povo de Amaleque havia atacado a Israel. E Moisés, Arão e Ur subiram ao monte. Ele disse: de lá eu estarei orando por vocês. Então, quando Moisés continuava com as mãos estendidas, Israel prevalecia contra os inimigos. Quando Moisés cansava o braço, porque não é fácil ficar numa posição muito tempo, então os amalequitas prevaleciam. Foi aí que os companheiros Arão e Ur levantaram Moisés e seguraram as suas mãos até que Josué venceu os amalequitas. Mas nesse intervalo teve muitos prejuízos, muitos velhos, crianças, idosos foram mortos pelos amalequitas. Por quê? Os amalequitas, eles tinham o que nós chamamos de covardia. Eles não atacavam de frente, eles vinham sempre à traição. Eles esperavam os momentos em que o povo estava mais cansado para eles poderem atacar. Lembra daquela história, daquela passagem em que Davi, antes de assumir o trono, juntamente com seus 400 homens, eles habitaram a cidade de Ziclague, a cidade dos filisteus. Então eles saíram à guerra e ficou na cidade somente as mulheres e crianças. Então veio justamente os amalequitas e saquearam a cidade, pegaram as mulheres e crianças, levaram como escravos e tacaram fogo na cidade. Quando Davi voltou, os irmãos conhecem essa história, eles choraram por ver a cidade queimada e as suas mulheres sendo levadas. Então Davi consultou a Deus e perseguiu os amalequitas e conseguiu derrotar e trazer toda a sua família de volta para casa. Então era um povo covarde, um povo traiçoeiro. E depois desse interim, Deus disse a Moisés: faça-lhe um decreto, deixe assinado, quando vocês entrarem na terra prometida e estiverem descansados dos seus inimigos, eu quero que vocês varram da face da terra os amalequitas. É um povo que não merece viver, pela traição e pelo jeito deles agirem com o povo de Israel. Então isso não foi um pedido, foi uma ordem, e ficou registrado no livro este pedido de Deus, para que extirpasse, ou seja, arraigasse da face da terra os amalequitas. Então Israel prossegue, entra na terra prometida. Ali eles se acomodam. Vem os juízes, vem Samuel como um dos últimos juízes e sacerdotes de Israel. Vem também a monarquia. O povo pede a Deus um rei e Deus atende. Deus escolhe Saul, justamente da tribo de Benjamim. Saul é ungido como rei, e a Bíblia diz que Deus estava se alegrando, estava satisfeito com a atitude de Saul, com o modo de ele governar, de ele reinar. Então Deus disse a Samuel:
desagradando de Saul. Deus até queria confirmar a sua dinastia para sempre no trono. Então, quando estavam tudo bem, Deus se lembra, me veio à memória, Deus se lembrou dos amalequitas, que ainda estavam lá. Então Deus disse a Samuel: fala para Saul reunir os homens, o exército, e destruir os amalequitas, desde homens, mulheres, crianças, o gado, desde do mais alto até o animal. Quero que vocês matem tudo, tirem da face da terra, varram essa gente, porque Deus se lembrava do passado, daquela covardia que fizeram quando o povo ainda estava no deserto. Então, meus queridos, Saul vai, reúne 215 mil homens e vai para enfrentar Amaleque, e Saul vence. Mas Saul não matou o rei Agag, não matou o gado, não matou o melhor das ovelhas e trouxe com ele. E quando Samuel vai ao encontro de Saul e vê aquele gado e faz a pergunta, Saul disse: o povo perdoou. E quando viu o rei Agag, Samuel, como sacerdote, ele intercede, ele pede misericórdia. Aí Deus disse: até quando terás dó de Saul, visto que eu já tenho rejeitado? Agora, como juiz, cabe a Samuel matar o rei Agag. E é isso que ele faz. Ele pega a espada e mata o rei Agag. Mas ainda sobra alguns remanescentes. O tempo passa. Saul é rejeitado. Vem Davi. Davi não estava no projeto. Veja que Deus disse: eu achei o meu servo Davi. Se ele achou, porque teve que procurar, e só procura quem não tem. Davi não estava no projeto de Deus, então foi uma procura. Deus fez uma viravolta de 360 graus e achou Davi atrás das ovelhas e colocou sobre o trono. O tempo passa, Israel progride, os amalequitas também, os remanescentes. Israel é levado cativo por desobediência, tanto a tribo do sul como a tribo do norte. É levado juntamente todo Israel, é levado cativo para a Babilônia. Na Babilônia, Isaías já havia profetizado que ao fim de 70 anos ele iria levantar. Ele disse: usarei o meu servo Ciro e farei vocês voltar. Quando passa os 70 anos e que quase ninguém tinha esperança mais, o rei Ciro domina. Então Deus usa, e aquele homem que parecia ímpio é tomado por Deus, e ele baixa um decreto e sai anunciando: quem dos judeus quer voltar para recomeçar em Jerusalém? Então, meus queridos, a tribo de Benjamim, eles carregavam consigo esta vergonha, por conta da desobediência de Saul. E quando eles têm que voltar, nem todos tiveram a sorte e puderam voltar para recomeçar em Jerusalém. A Bíblia diz que apenas 50 mil voltaram, mas muitos ficaram ainda na Babilônia. Então o reinado de Nabucodonosor morre, vem o rei Dário, depois do rei Dário vem o rei Ciro, e depois de Ciro vem o rei Assuero. E os que não puderam voltar, tinha um homem que a Bíblia destaca aqui no livro de Esther, o judeu Mardoqueu. Esse Mardoqueu tinha uma prima que ele criava desde pequena, porque os pais de Esther morreram e ela não tinha mais família. Então Mardoqueu, como seu primo, a cuida como filha desde criança. E ela agora já é uma jovem. O rei Assuero tomou conta desde a Índia até a Etiópia, cerca de 127
27 províncias ou países. Então ele faz uma festa de mais ou menos 100 dias, somente para mostrar aos seus convidados a beleza da sua rainha Vasti. Quando chega o dia da festa, ele manda os seus eunucos chamar Vasti, para que ela venha dançar e se apresentar diante dos seus convidados. Vasti retrocede e não vem se apresentar. Assuero se entristece e pede conselhos aos seus conselheiros, aos seus eunucos. E eles dizem: olha, por que o rei não lança um decreto e manda buscar jovens em todas as províncias? E elas passaram aqui um ano fazendo um tratamento, recebendo um tratamento de primeira, e depois elas se apresentam ao rei, e aquele a quem o rei se agradar será rainha no lugar de Vasti. E esta proposta pareceu bem aos olhos do rei. Então o rei lança o decreto, os mensageiros passam buscando moças que de boa aparência, de boa estatura, para irem passar um ano na casa das mulheres, sob o cuidado de Hegai, eunuco do rei. Junto com estas mulheres que foram escolhidas, vejam que a Bíblia diz, o que eu acho lindo é isso, que a Bíblia não destaca Esther como uma preferida, não destaca Esther como uma estrela. O escritor diz que Esther veio com as outras, ou seja, veio junto. Não se destaca como estrela. Lembra-se do sonho de José, abrindo um parênteses. O primeiro sonho de José, ele sonha com 12 molhos de trigo, 11 se encurvaram, um permaneceu de pé, que era dele. Mas no segundo sonho, ele vê a sol, ele vê a lua e 11 estrelas. Ele não estava, eram os 11 irmãos. Ele não se aparece como estrela. Aqui está o segredo. Quer ser usado por Deus, não queira ser estrela. Quer ser usado por Deus, não queira se aparecer. Quer que Deus te use, seja pequeno. É lá de baixo que Deus levanta. É aos poucos que nós chegamos lá. É assim que Deus trabalha. Essa é a maneira dele, é Ele que manda. Então Esther, ela vem como mais uma no meio das outras. E entra sob os cuidados de Hegai, o eunuco, recebendo os tratamentos como todas as outras. Quase um ano de tratamento. Então o rei Assuero começa a chamar as jovens para se apresentar. Irmãos, era 127 províncias ou países, era muita gente. Aparentemente Esther não tinha nenhuma chance. Então, quando as moças iam se apresentar, e se o rei se agradasse, elas iam para uma segunda casa. Se o rei não se agradasse, dali elas já iam embora, voltar para sua família. No dia da apresentação, elas tinham o direito de passar na joalheria do palácio, se adornar do jeito que elas pudessem. Podia pegar o que elas queriam e ir se apresentar diante do rei. Quando saía, passava novamente na joalheria, devolvia tudo que tinha pegado. Não era errado, mas tinha que devolver. Chega a vez de Esther. A história diz, os irmãos conhecem. Esther não passou na joalheria. A única coisa que ela levou consigo foi os conselhos de Hegai, o eunuco.
pela primeira vez chegava na frente do rei Assuero uma mulher linda, sem adornos, sem enfeites, apenas com sabedoria e os conselhos. Salomão disse no livro de Provérbios que a sabedoria é melhor do que os bens. E quando ela se apresenta e o rei vê, não teve para mais ninguém. O rei se apaixona e diz: esta é a rainha substituta de Vasti. Não precisou devolver nada, porque o que ela levou era dela. Não precisou levar nada, porque o que ela levou foi os conselhos do eunuco. É um pensamento meu modo de interpretar. O jeito de sentar, o jeito de falar, o jeito de agir, como se comportar. Porque hoje, para um homem, para uma mulher, é vergonhoso às vezes o jeito que o companheiro ou a companheira se comporta. Eu converso com pessoas no meu serviço que dizem: eu não tenho como ir numa festa, porque se eu chego lá, minha mulher bebe e começa a causar escândalo. Isso para mim é uma vergonha, então não vai. Da mesma forma, a mulher, o marido não sabe se comportar, e isso é muito importante, porque causa vergonha no companheiro. Então, no meu modo de interpretar, no meu modo de pensar, os conselhos do eunuco, que vivia com o rei há muitos anos, eu creio que transferiu isso para Esther, de sorte que ela conquistou até as suas companheiras. Glória a Deus, maravilhoso. Então, quando Esther, Assuero faz uma festa de arromba para proclamar a Esther que era a nova rainha. E quando Esther é aclamada rainha e recebe a coroa na sua cabeça, do outro lado, Amã também era consagrado como primeiro-ministro, segundo depois de Assuero. Quem era Amã? Descendente de Agar, uma amalequita. Olha como Deus faz, juntando novamente a história de um judeu e uma amalequita para tentar consertar um erro do passado. E Esther, que era da tribo de Benjamim, eles carregavam consigo esta vergonha por conta de um erro de Saul. Então agora, Esther no palácio, Mardoqueu, o seu tio, não podia entrar, ficava lá de fora. Amã como primeiro-ministro, ele era tão honrado entre os demais, que quando ele saía e passava na frente de um, eles se ajoelhavam e faziam homenagem. E Mardoqueu era o único homem que não se dobrava diante de Amã. Do jeito que Amã passava, Mardoqueu continuava. Isso intrigava Mardoqueu, isso intrigava Amã, a ponto de que ele chegou no rei e disse: rei, tem um povo na sua província que não obedece às leis do rei, não adora ao rei, e é um povo rebelde. E se o rei me der ordem de eu exterminar com este povo, então eu vou suprir os cofres do rei com 25.000 talentos de prata. O rei não vai tomar prejuízo. O rei disse: dou aqui o meu anel, pode fazer o que bem parecer aos teus olhos. E fez-se um decreto e selou com o anel do rei, para que no dia 13 de Adar fosse exterminado todos os judeus que existiam na província do rei Assuero. Todos os judeus iriam ser mortos no dia 13 do mês de Adar, segundo o decreto do que Amã proclamou. Então, quando os mensageiros levaram esse decreto a todas as províncias e que os judeus viram, eles se entristeceram. Quando Mardoqueu viu aquele decreto, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, que ele se jogou na cinza, se cobriu de cinza e chorou. Não podia entrar no palácio, porque vestido daquele jeito já não entrava mesmo.
Então os eunucos que passaram e viram Mardoqueu na porta, levou a notícia até Esther. Mardoqueu que está na porta, vestido de panos de saco, coberto de cinza. Esther disse: vai saber o que é. E quando ela soube, ele disse: diga a rainha Esther, mandou uma cópia do decreto do rei, para que todos os judeus no dia 13, ou seja, cada lar de judeu, haveria morte, haveria um culto fúnebre, porque a morte de um dia já estava decretado. Esther disse: eu não tenho como fazer nada. Faz muito tempo que o rei não me chama para ir na sua presença, e se eu entrar lá sem ser chamada, só tem uma pena, a morte. Mas ela disse: se fosse nós, ore e jejue por mim que eu vou. Mas a Bíblia diz, o texto diz que ela oculta a oração. Ela diz apenas: jejue por mim. Porque quando ela entrou lá, Mardoqueu pediu: não diga quem é o seu povo, quem é a sua gente. E só tinha um povo que era conhecido por adorar a Deus pela oração, que era os judeus. Lembra de Daniel? Por que ele foi para a cova dos leões? Por causa da oração. 3 vezes por dia ele orava da sua janela com as mãos estendidas do lado de Jerusalém. Se Esther declara e visse ela orando, ou os judeus orando, ela estava dizendo na sua testa que era uma mulher judia. Isso poderia mudar o decreto. Mas eles vão para o jejum. Ela disse: ore, jejue por mim 3 dias, que eu também vou jejuar, e as moças que estão comigo vai jejuar. Diga a todos os judeus que jejuem. Meus queridos irmãos, não existe arma mais poderosa do que esta. Não existe arma mais forte do que esta de vencer o inimigo. No jejum você não precisa mostrar que está jejuando. Jesus mesmo disse: quando jejuar, lava o teu rosto, para que não demonstre como os demais demonstram que está jejuando com o rosto desfigurado. Ninguém precisa saber, o único que precisa saber é Deus. Aí, meu filho, esses 3 dias eu vou entrar na presença do rei, custe o que custar, mas aí eu vou falar com o rei. Glória a Deus. Momentos difíceis, meus queridos irmãos, momentos de luta, momentos de batalha. Todos nós passamos por momentos difíceis. No livro de Isaías, capítulo 42, se eu não me engano, 43, Deus disse: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Veja que o texto é claro, diz: quando passares. É uma passagem, não é uma permanência. Todos nós temos momentos difíceis na nossa vida, mas eu digo para você, não é permanência, é passagem. Deus está ao nosso lado. Vivemos momentos difíceis, momentos de tristeza, momentos de angústia, mas o Senhor está ao nosso lado. Não é uma permanência, não é para sempre. Ao fim de 3 dias de jejum, Esther se levanta e vai para o pátio real. Se alguém estivesse olhando, a rainha ficou doida. Começa a passar de lá para cá, mas eles não sabiam que o jejum dos judeus já tinham entrado primeiro, antes que ela entrasse no pátio do rei. E quando o rei vê a rainha andando, quem sabe para lá e para cá, ele não resiste, levanta o cetro. E ali ele faz um pedido: o que houve, minha rainha? Pede-me o que queres, até metade do reino será dado. Era a hora dela aproveitar e pedir. Mas ela disse: não, a única coisa que eu quero é pedir que o senhor venha num banquete que eu vou dar amanhã. O senhor e o primeiro-ministro amanhã. Porque, irmãos, tudo que se pedia diante do trono poderia ser revogado.
tudo que fosse pedido diante do trono poderiam recorrer, poderia ser mudado. Então Esther, com a sabedoria que ela tinha, com os conselhos do eunuco, ela não faz o pedido ali diante do trono do rei. Vem amanhã no banquete. Quando Amã ficou sabendo que havia um banquete e só ele e o rei ia participar com a rainha, se empolgou. Participaram quando chegou no primeiro dia do banquete. O rei diz mais uma vez: pede, minha rainha, o que tu queres. Ela disse: o que eu quero é que o senhor volte amanhã. No segundo dia do banquete, Amã vai para casa, passa na porta do palácio, está ali Mardoqueu sentado, do jeito que estava ele ficou. Amã se irou tanto, chegou na sua casa, contou para a sua família. A família dele disse: por que você não faz uma forca e acaba com esse judeu logo de repente? Por quê? O dia 13 já está aí, já está decretado, já está assinado, o decreto já está feito, eles vão morrer mesmo. Então, se ele acaba com isso aí, acaba também com a sua dor de cabeça, com a sua tristeza. E Amã fez mesmo, mandou fazer uma forca de 50 côvados de altura para enforcar o judeu Mardoqueu. Voltou para o banquete. Quando ele volta, o rei faz novamente a pergunta: pede-me o que queres, minha rainha. Aí a rainha disse: o rei, agora é hora de pedir, porque é o dia de banquete. Tudo que se pegasse na joalheria, Daniel, tinha que devolver. O que pedisse diante do trono poderia ser revogado, mas o que pedia no dia do banquete, esse não tinha volta. Sabedoria. O rei Herodes não queria matar João Batista, mas o pedido foi feito no dia do banquete. A filha de Herodias dançou na festa e no dia de banquete ela fez um pedido. Então o que ela pediu? Traga-me um prato a cabeça de João Batista. Aí não tinha volta. Esther, nesse momento, ela disse: rei, o que eu quero não é metade do reino, o que eu rogo é pela minha vida. E o rei disse: mas quem está intentando contra a sua vida? Ela disse: é esse aí, ó, esse malvado Amã. Mais uma vez estava uma amalequita e uma mulher judia frente a frente para resolver um assunto lá do passado que ficou mal resolvido. O rei se levantou, saiu andando. Quando ele volta, a mãe está deitado, agarrada aos pés de Esther, pedindo misericórdia. E Amã disse, o rei Assuero disse: mas esse homem está querendo molestar a minha rainha dentro da minha própria casa. Nessa hora veio os afavores. Alguém já chegou e falou: lá fora tem uma forca que ele mandou fazer para enforcar Mardoqueu. Não, enforca ele, é lá, não existe quebrada de cara maior do que esta. Vai ele. O decreto, rei, que Amã fez é para matar todos os judeus, é o meu povo, é a minha família. O decreto já estava assinado, selado, quando o rei não tinha volta. Era no dia 13, o dia 13 estava chegando. Só que, meus queridos irmãos, eu quero que vocês me atendam nesta noite. Entre um dia e outro, existe uma noite no meio. Entre uma noite e outra, existe um dia no meio. Você tem que passar por ele. Entre o dia 13, antes do dia 13, existe o dia 12. Você tem que passar por ele. E basta para Deus apenas uma hora para ele virar a roda. E quem estava lá embaixo ir para lá em cima. E quem estava lá em cima e descer lá para baixo. Aleluia! Hoje aqui é dia de banquete. Eu sei que você tem passado por luta, por dificuldade, mas hoje é dia de fazer pedido. É o maior banquete da igreja na face da terra. É o culto de Santa Ceia, aonde servimos e comemos do corpo e do sangue de Jesus. Hoje é dia de fazer pedido. Aleluia! Há dias atrás, alguns meses atrás, meu cunhado ali em Ribeirão Claro vinha sofrendo
de uma dor e não conseguia dormir. E cada vez que passava, ia emagrecendo, não conseguia dormir, a noite inteira acordado, só perdendo peso. O pastor bem é conhecedor disso, viu como ele era um homem forte, e foi emagrecendo, foi nos médicos, o médico pediu um exame, descobriram um tumor perto da coluna, e isso era muito grave, e os daqui não conseguiram resolver, encaminhado para Curitiba. Minha irmã chorava, pedia as orações, nós orando, preocupados. Tinha para ser dos piores fim de anos para nós agora, porque indo para Curitiba a gente sempre esperava o pior, e que era o pior. Mas entre um dia e outro, existe uma noite no meio. Domingo passado foi culto de ação de graças ali na igreja, teve um trabalho, e eles pedindo a Deus, os irmãos foram lá, oraram por ele, e naquele culto, meus queridos irmãos, Deus curou ele. Conversei com minha irmã essa semana, de ontem, por telefone. Ela disse: só esta semana ele já engordou mais 2 quilos. Aleluia! Existe barreira, Daniel, mas existe também, de um dia para o outro, o intervalo. O dia 13 estava marcado para extermínio dos judeus, e não tinha como revogar. Só que o rei Assuero faz outro decreto, dando autoridade para os judeus se defenderem do jeito que pudesse. Quando entrar um inimigo ou um homem nas suas casas para lhe destruir, vocês têm todo o direito de se defenderem. Meus queridos irmãos, foi tanta arma, tanta espada na mão dos judeus, e eles ficaram preparados. O dia do extermínio vai ser amanhã, o dia 13 vai ser amanhã, culto fúnebre na casa de cada judeu. Mas quando os inimigos entraram, eles estavam preparados com espada, e a Bíblia diz que 75.000 amalequitas foram mortos pelas mãos dos judeus. A família de Amã foi enforcada, os 10 filhos dele foram pendurados na forca, aleluia, e Mardoqueu, que estava nas cinzas, assume o segundo homem depois de Assuero. Dia de banquete. Hoje é dia de fazer pedido, hoje é dia de resolver, de entregar tudo que nós temos, passando por dificuldade. E se você estiver passando, não é uma permanência, é apenas uma passagem. Por isso que Deus diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Glória a Deus. Esta é a obra de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Está passando por luta, está passando por problema, está passando por dificuldade. Deus está contigo. Glória a Deus. Deus está contigo ao seu redor. Na nossa família já passamos por momentos difíceis, em que um ovo era repartido para 2. Nunca passamos fome, mas já passamos momentos difíceis. O primeiro foi com a gás, que chegou na nossa casa. Eu era criança. Meu pai comprou para facilitar a vida da minha mãe, porque ele levantava de madrugada e ela usava esse fogão somente para fazer o café da manhã, porque não demorava para acender o fogão a lenha. O resto, o almoço, a janta, era tudo feito no fogão a lenha. Até o pão era assado no forno que tinha no terreiro. E quando aquele gás acabava, 3, 4 meses depois, era uma dificuldade, pastor, para repor aquele gás. Isso eu estou falando de 45 anos atrás. Hoje, em que todos dizem que o gás é o mais caro, até hoje. Eu não estou dizendo isso para me aparecer, meu testemunho. Como na casa de vocês, na minha casa, o gás é usado para fazer tudo. Mas eu estou usando um, tem mais 2 cheios. Na despensa, na minha casa e na casa da minha mãe. Isso não é uma permanência, é uma passagem. Eu estou vendo aqui os
filhos da Matana. Eu ouvi um testemunho da sua mãe, do programa de rádio. Ela contando as dificuldades que vocês tiveram no começo. Como comprava as coisas restritas, porque não tinha condições. Mas foi apenas uma passagem. Deus fez eles prosperarem. E hoje são bem-sucedidos. E isso não é para a aparência de vocês, é para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que os judeus que esperavam ser sacrificados no dia 13, nós lemos aqui, no dia 13 eles lutaram, no dia de 14 eles fizeram banquete e transformaram aquele dia em dia de alegria. E também no dia 15 eles também fizeram banquete e foi dia de alegria. Meus queridos irmãos, o dia de luto era o dia 13, mas o dia de ação de graça foi 13, 14 e 15. Foi 3 dias de ação de graça. Aleluia! É isso que Deus faz na minha e na tua vida. Se colocamos de pé.